Aleluia. Feliz em poder estar em casa novamente, cultuar o Senhor em casa. É muito bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. E feliz com tudo aquilo que o Senhor tem. Oh, glória a Deus, aleluia. Feliz em revê-la, minha querida. Seja muito bem-vinda. Louvado seja Deus. Amados, eu quero deixar uma palavra que o Senhor colocara ao meu coração para a tua vida nessa noite, que está lá no livro de João, no capítulo 11, no versículo 40. Jesus vai responder algo lindo e que eu tomo como chave. Jesus disse assim, na ocasião da morte de Lázaro, e que você bem sabe que Jesus ele não adianta e não atrasa, ele chega na hora exata. E talvez você adentrou aqui nessa noite achando que Jesus está atrasado, devido à situação que você está enfrentando, devido à luta que você está passando, eu não sei há quanto tempo, mas eu venho nessa noite como profeta de Deus, dizer para você que ele não está atrasado não, porque o nosso Deus, ele não adianta nem atrasa, mas ele chega na hora exata. Aravassou decanta na Yasúpia, embora a hora exata dele talvez não seja aquela que você queira, mas assim como a vontade dele, o tempo dele é perfeito. E agora, o texto vai dizer que Jesus chega, depois de 4 dias, que Lázaro já estará sepultado. E aí agora, quando Jesus chega, e Jesus agora, adiante do túmulo, Jesus vai dizer assim, tirai a pedra. Versículo 39. E aí Marta vai dizer assim, mas Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Marta está querendo dizer lá na frente, quando Marta vai dizer assim que ela vê Jesus chegando, mestre, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, não, estava querendo já estar atrasado, porque já tem 4 dias. Porque lá no versículo 39, ela vai verbalizar isso. Mas eu gosto porque Jesus, ele testifica que ele não adianta nem atrasa. Só que ele vai dizer assim, às vezes, vai depender nessa noite só de mim e você. Somente vai depender do grãozinho de mostarda chamado fé, para você sair daqui glorificando a Deus com o teu milagre. Que aí Jesus vai dizer assim para ela, não, como se Jesus estivesse dizendo, não pode tirar a pedra. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver o teu filho liberto, vai ver o teu esposo liberto, vai ver a cura, vai ver a transformação, vai ver a porta aberta. Só depende se você crer. E eu quero te convidar a ficar de pé, que eu quero orar por você nessa noite. Aravassou, erecom, devassa, alabracanta. Eu sei que o dono do milagre está aqui. Eu sei que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, abundante do quanto pedimos, pensamos ou imaginamos, ele está aqui. Além de eu poder sentir a presença inaudível dele, a Bíblia me afirma que ele está aqui. Erevassou, decan. Eu não sei qual a área que você precisa, mas eu sei que aquele que não adianta nem atrasa está aqui, ele pode visitar a área da tua necessidade agora. Você que está passando por alguma situação de enfermidade, ou alguém na tua casa, você pode colocar a mão na enfermidade, porque Jeová Rafa, o médico dos médicos, está aqui. Se não você coloque a mão no teu coração, eu vou clamar a Deus. Então somente, faça aquilo que Jesus disse em João 11:40. Tão somente creia e veja a glória de Deus manifesta. Pai, eu te glorifico, te exalto, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, poderoso e fiel. Pai das luzes, em nome de Jesus, eu coloco agora a tua igreja nas tuas mãos. Ó Pai, aonde houver evassou, decanta, na Yasúpia. Ó Deus, porventura, uma enfermidade alojada aqui ou em casa, aqueles que estão representando, aquele que está no hospital em casa não pode vir. Ó Jeová Rafa, o Deus que sara, toca agora, Senhor, com a tua cura. E, ó Deus, aqueles que estão em casa, no hospital, visita, porque Tu és o Deus onipresente. Toca agora com o toque, Pai, do Deus, ó Pai, erecom, devassa, alabracanta, de médico dos médicos, Senhor é Jeová Rafa. Eu ministro cura em nome de Jesus. Aonde houver uma porta trancada, a situação da impossibilidade, toca agora, Senhor, com o toque do Deus
Deus de Lucas 1:37 que o Senhor é, onde a porta está trancada. Eu oro agora, Mateus 7:7. Estou batendo nessas portas, pelo poder da tua palavra, elas abrem-se-vos-ão, em nome de Jesus. Eu ministro a bênção do Senhor sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, aplauda Jesus. Aleluia. Guarde essa semente no seu coração. Ative a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Sai daqui com a certeza que daquilo que você veio buscar, você vai levar. Às vezes você pisou aqui hoje pensando, não é por mim, eu vim por alguém. Sai daqui sendo um agente do reino de Deus, um cidadão do reino do céu. Para onde você pisar, o céu estiver com você. Sai daqui crendo, acreditando, irmão. Em nome de Jesus, a cada oportunidade dada aqui, eu tenho certeza que o Senhor ministrará e está ministrando no coração de cada um. Ativa a sua fé, amém? O nosso irmão Luiz. Aleluia. A paz do Senhor, amém? Um pouco gripado, mas está na benção. Eu não sou o único nessa noite, né? Mas Deus está dando vitória. Amado, eu quero deixar somente um versículo que vai dizer lá em João, capítulo 6, vai contar uma história que Jesus, ele estava em um monte, e ele sobe em certa altura e vê uma grande multidão. Interessante que ali ele transforma 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão. Mas interessante que Jesus ali ele ensinava o povo. E a palavra vai dizer que alguns que estavam ali no meio daquela multidão, viu Jesus e disse, esse realmente é o profeta que viriam, que Deus tinha enviado. E Jesus então ele se retira porque aquele povo queria transformar Jesus em rei da terra. Então aquele povo ainda não estava entendendo qual que era aquela visão de Jesus. Interessante que a palavra vai dizer que Jesus então sai daquele lugar, se retira sozinho e vai para um lugar orar. A palavra vai dizer que lá no versículo 22, que a multidão retorna ao outro dia e chega ao lugar e não vê somente um barquinho, não vê Jesus, não vê os discípulos. Interessante que o que é um barquinho para uma grande multidão? E a palavra vai dizer que chega ali naquele momento um povo chamado Tiberiades, né? Está escrito ali, Tiberiades, com barquinhos. Eu entendo nessa noite que muitas vezes sempre vai ter pessoas para aproveitar. Eu creio que para andar de barco tinha que, às vezes não era de graça, tinha que dar alguma coisa. E como não tinha barco nenhum para levar aquele povo, então chega esse povo e a palavra vai dizer que aquela multidão então pega o barco, entra nesse barco e vai até onde Jesus estava. O que eu quero dizer nessa noite, quando ele chega até Jesus, ele simplesmente pergunta, mestre, quando chegaste aqui? Interessante que Jesus ele nem responde, só responde dizendo assim, sabe por que vocês me seguem? Não é por causa dos milagres, mas sim por causa do alimento, por causa do pão, para te alimentar. O que eu quero dizer nessa noite, muitas vezes nós buscando Jesus, mas de forma errada. Nós temos que buscar Jesus de forma certa. Aquele povo estava somente interessado em se alimentar de coisas fáceis. Jesus transformava o alimento, eles se alimentavam. E quando ele chega até Jesus, pergunta a Jesus, e Jesus fala, vocês não estão atrás de mim por causa de milagres, mas sim por causa do pão, do alimento. Então nós temos que saber buscar a Jesus de uma forma que nós venhamos ser abençoados. Não de forma de interesse, mas sim realmente dispor e ouvir aquilo que eles têm para nos dizer. Por isso nessa noite que nós queremos uma restituição na nossa vida, queremos algo para a nossa vida, nossa família, nossa casa, nós temos que entender a forma certa de buscar Jesus. Ele sim pode nos dar a solução que eu e você nessa noite estamos aqui à procura. Por isso eu deixo essa palavra para cada um de nós,
que estamos aqui buscando esse Deus que tudo pode e nada é impossível para Ele. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. O nosso irmão Lucas ora pelas crianças, por favor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É um prazer revê-los todos. Convido você a orar juntamente comigo, amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, para oferecer ao Senhor o melhor culto. Com as crianças não é diferente. Pai, elas estão indo ali agora, Pai, em separado, para aprender de acordo com o que será ensinado a elas na idade, na faixa etária delas. Pai, que o Senhor possa abrir a mente de cada um deles agora. Que a palavra do Senhor venha fixar na mente e no coração de cada um deles. E que ali seja ministrado algo para a edificação da vida deles. Abençoe também a professora, dê a ela o entendimento e a sabedoria necessários para ensinar a cada uma dessas crianças. É isso que eu peço. Peço que o Senhor fale com eles, assim como o Senhor tem falado e vai falar ainda esta noite conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A oportunidade com a pastora para estar trazendo uma saudação para a igreja. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Somos gratos a Deus por estarmos aqui. E hoje é noite de vitória. Eu costumo dizer isso, né? Para quem crê, para quem coloca a fé em ação. Uma vez Jesus estava falando uma série de parábolas e ele falou que um homem semeou a menor das sementes, que é um grão de mostarda. É a menor entre todas as sementes. Mas quando ela cai na terra, que ela germina e que brota, dá uma das maiores hortaliças, é a mostarda. Então Jesus estava falando que a nossa fé não precisa ser do tamanho de uma laranja, não precisa ser do tamanho de uma melancia. Se você tiver fé nesta noite, do tamanho de um grão de mostarda, Deus pode realizar um milagre na tua vida. Ele pode e Ele quer. Você crê nisso? Então vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, o que acontece? É isso aí. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Você crê? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Então escute, ó. Sei que a vida não é só de momentos bons. Há tempo difíceis, há tempo difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, faz o quê? Vai dar tudo certo.
Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Então creia em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Ô glória! Creia nisso, em nome de Jesus. Aleluia. Já deu tudo certo. Tava ali assentado. Às vezes a gente, como obreiro da casa do Senhor, a gente tem um sentimento de cobrança a respeito do púlpito, ou às vezes sempre ter algo para transmitir para alguém. Às vezes a gente, por ignorância até mesmo, pega a palavra pensando assim: se eu tiver uma oportunidade, o que eu vou dizer para os irmãos? E a leitura da palavra, ela é o contrário, porque primeiro Deus corta na gente para depois a gente fazer alguma coisa para alguém. Eu me lembro que no decorrer da semana eu peguei a palavra, a Bíblia para ler, eu estava meditando na palavra Atos 23, e eu perguntando ao Senhor, o que fazer para lhe agradar, para fazer a tua vontade, o que fazer para edificar a vida de alguém, o que eu posso dizer, o que eu posso fazer para construir, para agregar a fé de alguém. E eu parei em Atos 23, a Bíblia diz que Paulo está apertado no Sinédrio, eles estão querendo bater, estão querendo prender, e de repente o Senhor Jesus vai se manifestar a Paulo e vai dizer: ei Paulo, é importante para mim que, da mesma forma que você testemunhou de mim em Jerusalém, você testemunhe em Roma. Da mesma forma que você testificou de mim do que eu fiz em Jerusalém, do que eu estou fazendo, você também testemunha em Roma. E eu tomei aquele versículo para mim entendendo o quê? Na minha e na sua caminhada, na nossa chamada, o Senhor vai me dar e vai te dar testemunhos da nossa comunhão com Ele, da nossa vida com Ele, para edificar outras vidas. Saia daqui crendo. Às vezes nós pensamos assim: o Senhor faça maravilhas. Só o meu e o seu relacionamento vivo com o Senhor, só a restituição da nossa comunhão com Deus já vai fazer grandes coisas na nossa caminhada. Saia daqui crendo nisso, que quando eu e você, aonde nós pisarmos, o nosso relacionamento com o Senhor, o manifestar dele nas nossas vidas vai fazer maravilhas para a honra e glória do nome dele. Amém? O pastor Otaviano, com oportunidade para o dízimo e oferta, amém? Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4 e versículo 6. 2 versículos da palavra do nosso bondoso Deus, para que possamos orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do nosso Deus nessa noite. Aleluia. Hebreus capítulo 11 e o versículo 4, que diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé, ainda se fala. O versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa, aleluia, aqueles que o buscam. Amém, irmãos?
Olha, é bom falar de fé, né, irmãos? Mas Tiago, capítulo 2, versículo 14, ele diz que a fé sem obra ela é morta. Por que que a gente às vezes entra em campanhas e campanhas e ouve tanto as pessoas falarem de fé para a gente, e às vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Não acontece, irmãos, é porque a gente ouve falar de fé a vida inteira, mas a gente nunca ousa exercitar a nossa fé. A gente nunca ousa colocá-la em prática. O texto que lemos diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior ao do seu irmão. E Deus aprovou a oferta de Abel. Fé com obra, fé com ação. Nós vamos mudar, irmãos, o método da nossa campanha. Nessa campanha a gente vai colocar uma mesa aqui na próxima quinta. E se você tem fé, você vai fazer alguma coisa para que ela seja exercida. Porque se você não fizer nada, é fé morta. Nós lá vamos ofertar agora. Você vai trazer documento que está travado lá, não sei na onde, a coisa não anda. Traz, coloca aqui. Tem alguém enfermo, está doente, pastor, não consegue vir para a igreja. Traz dele uma peça de roupa, traz uma garrafa com água. A gente ora, a gente consagra, a pessoa vai lá, bebe pela fé e é curado. Pela fé, o sacrifício de Abel agradou a Deus. Pela fé, Abraão pegou seu filho único ouvindo a Deus e não a teve, meu irmão, em duvidar, levou ele para sacrificar. E quando ele chegou no monte, que ele ia sacrificar o menino, Deus bradou do céu dizendo: Abraão, não faça isso. Fé, irmãos, que a gente não exercita, que a gente não faz obras, é morta. Que a gente não faz alguma coisa para que ela seja exercida. A gente vai falar de fé o ano inteiro e nada vai acontecer, porque eu só sei falar de fé, mas eu não faço nada pela fé. Eu me lembro, eu vou orar por você agora, de uma igreja aqui no bairro Santo Antônio, e o pastor estava falando de fé, e eu tinha acabado de tirar a minha carta de motorista, e estava apaixonado por um carro, mas eu estava andando a pé, eu só tinha um num pé no outro e vai, e eu queria um carro, e eu me lembro, irmão, que eu tinha R$100 na carteira. Eu me lembro disso, como se fosse hoje. E naquele dia, o Espírito Santo bradava no meu coração: dá essa oferta que você tem. E para mim, irmão, aquela voz era do diabo. Eu disse: está amarrado. É os únicos R$100 que eu tenho, e eu vou levar ele, irmão. Isso relutando dentro de mim. Mas a voz veio pela segunda e pela terceira. E eu peguei os R$100 caladinho, levei e coloquei. E eu orei a Deus e disse: Deus, se foi o Senhor que falou comigo, então me dá um carro que eu estou precisando para fazer a obra. Já estava pregando, irmãos, para tudo quanto é lado. Mas de a pé, dependendo do ônibus, da carona, de alguém que me buscasse. E passou uns 4 dias depois, um pastor me ligou, ele me chamava de Otávio e disse: Otávio,
Onde você está? E eu disse, em casa. E ele disse, estou indo aí porque Deus falou comigo, viu? Eu disse, amém, venha. E quando ele chegou lá em casa, ele disse, rapaz, essa noite, Deus falou comigo que era para mim vender para você um carro, porque eu tenho 2, e eu te vejo a pé todo dia. E eu disse, rapaz, mas eu vou te pagar com o quê? Ele disse, com o que eu não sei, mas uma coisa eu sei, Deus falou comigo que era para te falar, que era para pagar de forma que não te apertasse, é para você escolher o valor que pode pagar por mês. E assim eu comprei o meu primeiro carro, não era novo, não era do ano, mas eu só queria o carro que me atendesse. E eu comprei um Fiatzinho Premium, 4 portas, pretinho, uma lindeza, irmão. Foi o primeiro carro que eu tive. E foi também o primeiro exemplo de fé que eu tive, de fé em ação, de sacrificar a Deus alguma coisa pela fé, porque a gente fala de fé, mas não tem coragem de exercitar a fé, irmão. Não tem coragem de provocar a Deus. A Bíblia diz em Jó 12:6 ou 6:12, se não me falha a memória, que os que provocam a Deus estarão seguros, e na sua mão Deus põe tudo. Então fica de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar, irmãos, senão vira pregação. Coloca a fé em obra, coloca a fé em prática, irmão. Faz alguma coisa. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós acabamos de ler que pela fé, ó Deus, o teu filho ofereceu um sacrifício. Abel sacrificou ao Senhor uma oferta. E o Senhor, ó Deus, aprovou a oferta de Abel. Nesta noite, Pai, também eu oro por tua igreja, que vai dizimar e ofertar a tua casa. Aprove, ó Deus, a oferta da tua igreja nesta noite, e recompensa-os, ó Deus, a 100 medidas por uma. Assim, Pai, eu oro, já, ó Deus, agradecido ao Senhor pela vitória, porque cremos, ó Deus, que o Senhor é galardoador e recompensa aqueles que te buscam. Ao som do louvor, venha, meu irmão, venha honrar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que parecia impossível, oh, glória. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Se coloque de pé. Que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Canta. Terá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Então cante. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
suas mãos levantadas. Pai, que nesta noite outra vez nós possamos, Senhor, ouvir Tua voz, operando em nossas vidas um milagre por meio da Tua palavra. E que hoje, Deus, a palavra lançada aqui certamente não voltará vazia, mas prosperará naquilo para qual há de ser designada. Eu oro, Senhor, com a expectativa de que o Senhor usará o Teu servo e nós ouviremos a Tua voz, no nome santo de Jesus. Amém. Quem prega? Pastor Isaías. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Amados, entendemos em nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos em uma campanha, um propósito de restituição. E nesta noite, o Espírito Santo do Senhor já tem falado desde o início deste culto, que o Senhor está restituindo saúde, Ele está restituindo vidas nesta noite. E neste momento eu quero que você pegue a sua Bíblia, abre comigo no livro de Marcos, Marcos capítulo de número 5, versículo de número 25. Marcos capítulo 5, versículo de número 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Encontrou aí? Livro de Marcos, capítulo 5, versículo de número 25, vai dizer assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, havia quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Eu quero que fique memorizado. Quantos anos? Mais uma vez, quantos anos? 12 anos. Vinha sofrendo de uma hemorragia. Pega Marcos, capítulo 5, versículo 40 agora. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 40. Vai dizer: e riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todos, e tomou o pai e a mãe da criança, os quais vieram com ele, e entrou onde estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumem, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs em andar, pois tinha 12. Quantos anos que a menina tinha? 12 anos. Diz aí, 12 anos. Aleluia. 12 anos. Então ficaram todos sobramente admirados. Amados, hoje eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Quero ser profeta de Deus nessa casa, nessa noite, para ministrar uma palavra para mudar a tua história, para mudar a tua vida. E aqui nós vamos entender duas histórias distintas com o mesmo número de anos. A Bíblia vai dizer aqui duas histórias impressionantes, a qual foi narrada, e nós vamos compreender que por muitas das vezes o que se torna alegria na casa de uns, se torna tristeza na casa de outros. Tem momentos que é assim, nós vamos entender nessa noite, que você pode estar passando pelo momento da tristeza, mas tem pessoas que estão aqui nessa noite dizendo: o meu momento está bom, aleluia. Mas nós vamos entender nesta noite que existe um Deus, e esse Deus é o dono de tudo, de todo o tempo. A Bíblia vai dizer que tudo está no controle de Deus. Amém, amados? Mas entendemos aqui porque eu frisei 12 anos. A Bíblia vai dizer que a filha de Jairo tinha 12 anos. E se ela tinha 12 anos, a Bíblia também vai dizer que tinha uma mulher que tinha 12 anos também que sofria.
Mas entenda isso nessa noite para você compreender. A Bíblia vai dizer que 12 anos atrás nasce-se alegria na casa de Jairo. Nós entendemos que quando uma filha nasce dentro de uma casa, é momento de alegria, é momento de paz, é momento de união, a família se reúne, a família se alegra. A Bíblia vai dizer que na casa de Jairo, 12 anos atrás, era momento de alegria. Por que momento de alegria? Porque Jairo tinha prazer em dizer, a minha filha nasceu, a minha filha nasceu. Jairo tinha um prazer de segurar a sua filha no braço e apresentar para os seus amigos. Mas 12 anos atrás, em outra casa tinha um sofrimento, começava uma luta na vida de uma mulher. Enquanto uma casa tinha alegria, na outra tinha tristeza. Enquanto uma casa comemorava o nascimento de uma criança, na outra casa vinha a tristeza de uma doença que chegou. Entenda nesta noite, aleluia, não importa o momento que você está vivendo, o importante é o que Deus pode fazer na tua história. Mas entenda isso. A Bíblia vai dizer então que de repente Jairo então se alegra. Primeiro aniversário da menina, eu vejo que Jairo convida os seus amigos, os irmãos da sinagoga, todos ali para participar do aniversário. Enquanto eles cantavam parabéns, do outro lado a mulher chorava. E passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E Jairo então começa a ver a filha correr, andar para a casa inteira. E do outro lado a mulher começa a se desfinhar, o dinheiro acabar, a situação começa a ficar difícil. Eu quero ministrar nessa noite sobre a sua vida. Não importa a situação que você está vivendo, existe um Deus que pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida, pode mudar o cativeiro, aleluia. Entendemos então aqui, amados, que enquanto havia alegria de um lado, tristeza de outro. O que o Espírito Santo está querendo dizer para nós nessa noite? Às vezes você pode estar dizendo, pastor, eu estou vivendo uma situação difícil. Eu olho e vejo o irmão alegre, eu olho e vejo a irmã alegre, eu olho e vejo a pessoa prosperando, mas a minha situação está difícil. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite uma palavra de restituição. Mas escuta isso, os anos foram se passando. E a Bíblia diz que 12 anos que aquela mulher sofria daquela enfermidade. E nesses 12 anos ela perde o seu dinheiro, ela perde os seus status na sociedade, ela perde tudo aquilo que ela possuía, ela perde tudo que tinha. E a Bíblia diz que 12 anos se passou, e aquilo que era alegria na casa de Jairo se torna tristeza. Porque alguém chega depois de 12 anos, alguém vai chegar, Jairo, sabe, a sua menina está doente. A situação da sua menina está piorando. A situação está ficando difícil, Jairo. A Bíblia vai dizer então que essa menina adoece. E chega um momento que Jairo, sabendo que Jesus estava indo, entenda uma coisa nessa noite. Aprenda a segurar a oportunidade que surge na sua vida. O mais interessante dessa história é que Jairo vai até Jesus, e quando Jairo chega até Jesus, Jairo vai dizer, olha, a minha filha está enferma, rogo que o Senhor vá lá na minha casa. Entenda uma coisa, Jesus não estava indo visitar a mulher que tinha 12 anos que sofria. Jesus não estava indo visitar ela, Jesus não estava indo para a casa dela, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Escuta um negócio, mesmo que caia, mas caia no caminho, mesmo que pare, mas pare no caminho, porque é no caminho que Cristo passa. Escuta isso. Então aqui Jairo está levando Jesus para a casa dele, e aquela mulher então entendeu, compreendeu. 12 anos que eu estou sofrendo. Hoje é a minha oportunidade de restituir aquilo que se perdeu. Hoje é o meu dia de restituir aquilo que se foi. Hoje é o meu dia de receber aquilo que se perdeu. Hoje é o dia de alegria voltar, aleluia. Hoje é o dia da paz voltar. Hoje é o dia da cura voltar. Hoje é o dia da paz, aleluia. Hoje é o dia de eu sair deste culto e dizer, eu estou saindo em paz, eu estou saindo curado, eu estou saindo liberto, porque esse culto é um culto da restituição. Jesus está vindo aí. Entenda isso.
E quando Jesus está passando, aquela mulher entende, compreende uma coisa: olha, Jesus não precisa orar para mim, Jesus não precisa pôr a mão na minha cabeça, Jesus nem precisa falar em língua, Jesus só preciso tocá-lo. Se eu tocar em Jesus hoje, 12 anos, aleluias, não importa o tempo que eu estou sofrendo, o importante é que Ele vai fazer hoje, o importante é que Ele vai realizar hoje. Eu acho que você não entendeu. O importante é o que Ele vai fazer hoje, é o que Ele vai realizar hoje. Entenda isso. Então a Bíblia vai dizer que naquele momento, ela então compreendeu, ela vai e toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus para. É o mais lindo dessa história, que Jesus para. E quando Jesus para, Jesus diz: alguém me tocou. Eu vejo os discípulos dizendo: mestre, todo mundo te toca, todo mundo te abraça, todo mundo quer estar perto do Senhor. E Jesus diz: mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de um jeito que ninguém me tocou até hoje. Alguém chamou a atenção neste momento, porque quando tocou em mim, Pedro, você não está entendendo, saiu poder da minha vida, saiu virtude de mim. E Jesus então começa a interrogar e dizer: quem me tocou? E aquela mulher fica numa situação difícil. Por que, pastor, aquela mulher fica numa situação difícil? Porque segundo a lei, aquela mulher não poderia nem estar ali. E segundo a lei, ela nem poderia tocar em Jesus. E quando Jesus pergunta novamente: quem me tocou? A Bíblia vai relatar essa história, que a mulher sai tremendo de trás da multidão, diz: mestre, foi eu que te toquei. E Jesus olha para a mulher e diz: filha, a tua fé te salvou. Imediatamente o sangue parou, a hemorragia foi embora e ela voltou para casa glorificando a Deus. Escuta isso. A história daquela mulher, ela volta ao normal. A história daquela mulher volta novamente. Aquela mulher que não poderia conviver no meio da sociedade, ela passa como andar no meio da sociedade. Aquela mulher que não poderia ir às casas das pessoas, estar perto das pessoas, ela então começa a viver novamente no meio da sociedade. O que eu quero ministrar nessa noite? Não importa quem te tirou, o importante é que Deus vai te colocar. Eu acho que você não entendeu. Não importa quem tirou, o importante é que Deus vai te colocar. E a Bíblia diz então que aquela mulher, então, 12 anos de sofrimento, a história daquela mulher é mudada. Deus restitui a paz, Deus restitui a alegria, Deus restitui tudo que se perdeu na vida daquela mulher. Durante 12 anos se perdeu muita coisa. Às vezes você pode estar dizendo que nessa noite: pastor, só aí Deus e eu sabe como é que é a minha situação. E realmente só Deus sabe como é que está a sua situação. Só Deus sabe o vale que você tem passado. Só Deus sabe as perdas que você tem perdido. Só Deus sabe como é que é tão difícil às vezes você gritar glória a Deus ou aleluias. Porque muitas das vezes, como diz a Bíblia, você está passando por um mau dia. E o mau dia vem para todos. A Bíblia diz que o mau dia vem para mim, vem para você. Mas a Bíblia diz também que o Senhor nos faz vencer os maus dias. Os maus dias vêm na vida daquela mulher. Nós estamos falando de 12 anos sofrendo, 12 anos padecendo, 12 anos perdendo tudo. Mas a Bíblia diz que Deus reverteu a história daquela mulher. O Senhor quer reverter a tua história. O Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer mudar o quadro da sua vida. O Senhor quer trazer alegria onde não tem. O Senhor quer trazer a paz onde você se foi. Porque nessa noite é a noite de restituição na sua vida. Mas a Bíblia então vai dizer que essa mulher, ela aproveitou a oportunidade. Ela entendeu que aquele dia seria o dia da mudança da vida dela. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega na casa de Jairo, o mais lindo,
E alguém, antes de chegar lá, alguém vai dizer assim: olha, sua filha morreu. A sua filha morreu. E só que Jesus diz assim: eu vou contigo, Jairo. Mas por que Jesus, ainda mesmo com a menina morta, Jesus vai à casa de Jairo? Eu vou voltar um pouco na história. E a Bíblia vai dizer que Lucas, mesmo não sendo discípulo diretamente de Jesus, mas discípulo dos apóstolos, Lucas vai relatar uma história linda. Lucas vai dizer sobre um menino, um rapaz, que Jesus tinha dado vida. A Bíblia vai dizer, no livro de Lucas, que Jesus, quando ele vai a uma certa aldeia, e nessa aldeia tinha uma mulher, e essa mulher tinha um esposo, e tinha um filho. Mas Lucas vai começar a falar essa história e vai dizer que essa mulher perdeu o seu esposo. Entendemos que ela perde aquele que vai promover a casa, aquele ponto seguro, aquele que vai alimentar a família. Mas a Bíblia diz que passando de algum tempo, essa mulher perde o seu filho. E quando ela perde o seu filho, ela perde-se a esperança. A Bíblia diz que essa mulher começa a chorar, porque entendemos que aquele que seria o outro ponto seguro dela morre, e ela não tem quem mais recorrer, não tem mais o esposo, o filho se foi. A Bíblia diz que a aldeia comoveu com a história daquela mulher. Às vezes tem alguém que está comovendo com a tua história, às vezes alguém está olhando para você, e alguém está dizendo: não sei por que você está passando por isso, não sei por que você está enfrentando isso, eu não sei por que o câncer bateu na sua porta, eu não sei por que você foi escolhido por Deus para passar por esse momento. Mas a Bíblia diz que a metade da aldeia comoveu com a situação daquela mulher. Mas a Bíblia diz que então, segundo o costume, não podia enterrar as pessoas dentro da aldeia, tinha que enterrar fora da cidade, tinha que levar para fora da cidade. Então eles pegam o menino, o defunto, pegam a mãe chorando, e a cidade comovida com a situação, e vai junto com aquela mulher, chorando, angustiado. Às vezes você entrou nesse culto, só Deus sabe como é que está o teu coração, só Deus sabe como é que está a tua vida. Às vezes você veio para esse culto dizendo: eu vou, mas só Deus sabe como é que eu estou. Só Deus sabe como é que está a minha alma chora, a minha alma sangra nessa noite. Mas eu quero dizer, como profeta de Deus, Jesus está vindo aí, o encontro vai acontecer. Mas a Bíblia diz que a metade da cidade, comovendo com aquela situação, a mulher vai chorando, e os comentários começam a dizer, eu estou ilustrando a história para você entender. Alguém olha e diz: sim, aquela mulher já estava ferrada, porque ela perdeu o esposo, agora perdeu o filho, está mais ferrada ainda. A situação daquela mulher está triste. Eu não queria estar na pele daquela mulher, eu não queria estar na situação daquela mulher, porque agora quem vai ser por ela? Quem vai levar o nome da família para a seguinte geração? Literalmente o nome daquela família estava sendo banida, apagada, não tinha mais quem levasse o nome daquela família. O herdeiro, o filho, morreu. A Bíblia diz que então o povo se comoveu com aquela história. E o povo foi para o velório, chorando. A multidão chorava. E o povo ali triste com a situação daquela mulher. Mas a Bíblia vai dizer, Lucas vai narrar essa história, que quando saiu um velório chorando da cidade, entrava-se um povo glorificando. Entrava-se um povo adorando, entrava-se um povo dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Como assim, pastor? Porque saiu um velório e Jesus vinha para a cidade. A Bíblia diz que na porta da cidade duas multidões se encontram, de um lado um povo chorando e de um outro lado um povo glorificando. A Bíblia vai dizer então que alguém chega, estou ilustrando a história para você entender. E Jesus disse: não chores, mulher. Eu acredito que alguém grita no meio da multidão: rapaz, como é que você diz para essa mulher não chorar? Se eu te contar a história dessa mulher, até você vai chorar. Se eu te contar a história dessa mulher, você vai entender. Essa mulher aí perdeu o esposo,
perdeu o filho. Essa mulher não tem mais ninguém. A situação dessa mulher é uma situação triste. E Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, porque eu vim cá nessa história para depois voltar na outra. Porque mesmo a menina morta, Jesus foi. Traga sua atenção para você entender nessa noite. A Bíblia vai dizer então, que Jesus disse para a mulher: mulher, não chores. Não se preocupe. Traga o defunto até a mim. E levaram o defunto até Jesus. Segundo os historiadores, o menino tinha entre 17 anos. Já era um rapaz. Já trabalhava. Já era um provedor da casa no lugar do seu pai. E a Bíblia diz que quando trouxe o defunto até Jesus, Jesus tocou no menino e disse: levanta. E o menino levantou. E quando ele levanta, Jesus entrega a sua mãe e disse: mulher, toma aqui o teu filho. E de repente, escuta isso. Às vezes alguém já escreveu a sua história. Alguém já te disse o que vai acontecer com você. Mas os mesmos que escreveram a tua história vai ter que mudar ela. Como assim, pastor? Eu não entendi, eu vou te explicar. A Bíblia diz que quando Jesus dá vida ao menino, a multidão que sai chorando, volta para a cidade sorrindo. E de repente alguém vai dizer assim: rapaz, volta alguém e diz assim: pode abrir os comércios. Não tem mais luto, não tem mais velório. Alguém dizer: o que está acontecendo? O menino que estava morto reviveu. Alguém diz: não pode. Ele diz: reviveu. O que o Senhor está querendo dizer para mim aqui, para você nessa noite? Às vezes escreveu a tua história e disse que não tem mais jeito. Mas hoje o Senhor escreve uma nova história. Aleluia. Olhando lá, basuri, canta lá, escuta isso. A Bíblia vai dizer então que volta. E de repente o rapaz que estava indo para ser velado, ele volta andando e correndo para dentro da cidade. E alguém vai dizer assim: cara, eu acho que eu vi uma assombração. Não era o menino da mulher que morreu. E alguém vai dizer: é ele mesmo. Não tem como ser ele, porque ele estava morto. E alguém vai dizer: porque eles encontraram com Jesus lá na porta da cidade. Escuta isso. Alguém já decretou, já escreveu a tua história e disse que você não consegue, que você não vai. Alguém já te disse, alguém já te falou que não tem mais como, mas como ministro de Deus eu quero profetizar: se abrir a cova vai ter que fechar. Aleluia. Se profetizar, a maldição vai ser quebrada. Se profetizar a palavra ao contrário, vai ser desfeita. Aleluia. Porque nesta noite Deus está restituindo aquilo que se perdeu. Então entenda, voltando à história lá de Jairo. Quando Jesus fala com Jairo: eu vou. E Jairo: mas a menina está morta. Jesus: cara, você não sabe da história. Eu já ressuscitei um rapaz. Eu já dei vida a um cara que estava morto. Quem dá vida para um, dá vida para dois. Quem dá vida para dois, dá para três. Aleluia. Quem dá para três, dá para quatro. Quem dá vida para quatro, dá para cinco. Jesus disse assim: deixa eu te contar uma história. Tinha uma mulher lá na aldeia de lá. E a mulher, a situação dela era pior do que a da sua, rapaz. A sua história não é nada. E quando Jesus chega na casa de Jairo, entenda isso, eles riram de Jesus. Eita. O que eu aprendo aqui? Quando você conta o teu sonho para alguém, e alguém ri de você, alguém começa a rir de você, e dizer: você é doido, cara. O que você tem? Você está louco? Quando Jesus ora e disse: a menina dorme, e esse começa a rir. O povo que chorava começou a rir. O povo que estava no velório, na casa de Jairo, chorando, começou a rir e disse: ah, que é isso? Esse cara é doido.
esse camarada não sabe o que ele está dizendo. E Jesus disse assim: vocês que não me conhecem. Porque se me conhecesse, certamente me adorasse nesse momento. Se me conhecesse, certamente me glorificava nesse momento. Se me conhecesse, certamente não duvidava, mas simplesmente creia. Aleluia! E Jesus disse assim, entenda isso, Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva. Por que ele não ressuscitaria a filha de Jairo? Então, quando ele aproxima, ele vai dizer, e riram-se dele. Ei, aprenda uma coisa. Quem ri de você, não pode entrar na intimidade com você. Como assim, pastor? Quem duvida de você, não pode entrar na intimidade com você. Eles riram, Jesus, já que você está rindo, vocês ficam aqui fora. Mas só vem um pai, a mãe e os meus discípulos que vieram comigo. Porque esses me conhecem. E esses sabem quem eu sou. E esses sabem o que eu vou fazer nessa noite. Aleluia. Oh, glórias. E de repente, meus amados irmãos, a Bíblia vai relatar naquele momento que Jesus chama para a intimidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles que zombam de você, não servem para entrar na intimidade com você. Aqueles que zombam de você, não servem para entrar na intimidade com você. Porque aqueles que zombam de você, eles só servem para destruir a sua alma, a sua fé, o teu coração, as suas emoções. Entenda isso. Como assim, pastor? Às vezes você está trazendo para perto quem não quer o teu milagre. Às vezes você está trazendo para perto quem não quer a restituição na sua vida. Às vezes você está trazendo para perto quem não quer a restituição do teu casamento. Às vezes você está trazendo para perto quem na verdade zomba de você. E Jesus disse assim, olha, riram dele. E tendo ele, porém, mandado sair todos, ele disse, sai todos. Vocês estão rindo aí, pode sair. Pode sair. Mas o interessante dessa história, o que Deus restitui na sua vida, não é para ser troféu, nem para humilhar ninguém. O que Deus restitui na sua vida, é na sua vida, é na sua casa, é na sua família. Que Deus, o que está dizendo aqui? Quando Deus dá vida à menina, aleluia! Jesus dá vida à menina. Jesus poderia dizer, Jairo, corre lá fora e mostra para quem riram que a sua menina está viva. Ei, você sabe qual que é o maior mal nos dias de hoje, alguns cristãos dizem, Deus, me dá para as pessoas ver que o Senhor é meu Deus. Espera uma coisa, para com isso. Para com isso. Meu Deus, me abençoa para que as pessoas vejam. Restitui para que as pessoas vejam. E Jesus disse assim, ei, levanta, menina. E a menina levantou. E Jesus disse assim, olha, ninguém precisa saber disso. Ninguém precisa saber o que está chegando aí. Ninguém precisa saber o que vai acontecer. Ninguém precisa saber o que está por vir aí. Ninguém precisa saber, aleluia, que o céu está se abrindo e o seu momento está chegando. Ninguém precisa saber, aleluia, que Deus está escrevendo uma nova história para você. Ninguém precisa saber.
Porque é assim que Deus faz. Como assim, pastor? Eu vou te explicar melhor. Ele disse, não precisa. Não precisa você correr lá fora e dizer, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Você não precisa correr lá fora e dizer, olha, Deus deu vida de novo, ó, minha filha está andando. Vocês duvidaram de mim? Você não precisa disso. Porque quem te honra é Deus. Quem abençoa é Deus. Quem dá é Deus, quem opera é Deus, quem cura é Deus, quem salva é Deus, quem liberta é Deus, é Deus, é Deus. Como assim, pastor? Porque tem pessoas que não precisam saber o que vem sobre a sua vida, a restituição. Por quê? Um pastor amigo meu, o pastor Júnior Rocha, que faz a caravana para Monte Sião, que faz a caravana para Israel, ele conta que um dia ele recebeu uma profecia, e alguém disse para ele, pastor, Deus mandou profetizar sobre a sua vida, que você vai pisar em Israel, que você vai ter passo livre em Israel. E ele conta que ele era tocador da igreja ainda, tocava violão, ele conta que ele foi correndo para casa, mais do que depressa, e chegou em casa e disse, mulher, deixa eu te contar uma história que aconteceu hoje lá no culto. Veio um homem de Deus, um pregador abençoado. E o camarada pregava e falava em mistério. E de repente esse camarada mandou que eu levantasse, eu levantei. E ele então profetizou e falou comigo que eu vou pisar em Israel. E a mulher disse, ô Júnior. Ela riu, ele contou que ela riu e disse, cara, você tem que entender uma coisa, que o feijão acabou, que o arroz acabou, vão cortar a água, nós não temos dinheiro, eu não estou trabalhando, e você mal pega uns bicos, você vai pisar em Israel de que jeito? De que jeito você vai entrar em Israel? Ele conta que ele ficou triste. E naquela noite ele chorou a noite toda. Sabe por causa de quê? E no dia seguinte ele conta que ele chegou na casa dele e falou com os irmãos dele, olha, Deus tem uma promessa na minha vida. E alguém disse assim, ó, se você não sabe, para ir para Israel, você tem que pagar suas contas aí, cara. Porque se suas contas aí, você deve muito. E com o nome sujo não viaja para Israel. Ele conta que aquilo foi entristecer na alma dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem todo mundo precisa saber do que Deus vai fazer na sua vida. Mas então ele creu naquela palavra, a Bíblia diz que ele creu naquilo. E de repente, surgiu uma oportunidade para ir para Israel. Surgiu uma caravana para ir para Israel. Ele liga e conversa com o pastor que estava fazendo a caravana. Ele diz, olha, eu quero ir em Israel. O pastor diz para ele assim, olha, na ocasião, se eu não me engano, que ele falou era 7 mil reais para ir. E ele disse, o pastor, você paga assim? Ele diz, pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma promessa. E o pastor diz, já que você tem uma promessa, você vai ir. E ele foi. E hoje, ele faz a caravana Monte Sião para Israel. Tem passo livre em Israel. Vai e volta. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Ninguém precisa saber do que Deus vai restituir na sua vida. Ninguém precisa saber que a alegria vai voltar. Ninguém precisa saber que Deus vai restituir o casamento. Que Deus vai restituir a sua família. Que Deus vai restituir a tua história. Como assim, pastor? Quando a Bíblia vai dizer que Jesus faz o milagre da vida. E Jesus disse, não precisa saber. Porque assim o próprio Deus manda o anjo Gabriel
fazer com Zacarias. Entenda isso. A Bíblia diz que quando Zacarias entra no templo para orar ao Senhor, o anjo aparece a Zacarias. E o anjo diz: Zacarias, eu sou aquele enviado por Deus para te dar uma boa notícia. E a notícia é que a tua mulher, mesmo avançado em idade, dará à luz um menino. E o menino vai ser cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados, escuta isso, que o anjo diz: tem um porém. Ei, isso é para você. Tem um porém. Você vai ficar mudo até o Senhor cumprir a promessa. Aleluia. Oh, meu irmão, aleluia. Se Jesus falou que vai voltar, vai voltar. Se Jesus falou que vai curar, Ele vai curar. Se Jesus falou que vai salvar, Ele vai salvar. Escuta isso. Então nós vimos aqui que Deus restitui a alegria. Que Deus restitui a cura. Que Deus restitui a vida. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Como é que está a sua vida hoje? Como é que você chegou nesse culto? Como é que você entrou por essas portas? Como que está a tua alma hoje? Como que está o teu coração hoje? Eu quero dizer nesta noite, não importa do jeito que você entrou nesse culto, o importante é do jeito que você vai sair. Não importa do jeito que você entrou nessa casa, o importante é do jeito que você vai sair. Entenda isso, por quê? Porque Jesus, Ele restitui. Nós vemos aqui então Ele restituindo, Ele dando. Nada se perdeu, meu irmão. Nada está perdido. Ainda tem esperança para você. Ainda tem esperança para a sua casa. Ainda tem esperança para o seu filho, ainda tem esperança para o seu esposo, ainda tem esperança para a sua casa, ainda tem esperança para a sua vida profissional, ainda tem esperança para você. Os sonhos não morreu, as coisas não acabaram, está passando pelo processo do tempo. A Bíblia diz que aquela mulher passou por 12 anos, e Jairo teve 12 anos de alegria, mas o tempo se passou, e a glória de Deus se manifestou. O que o Senhor está querendo dizer nessa noite para a igreja, para nós? O seu momento está chegando. A sua hora está chegando. Estão rindo de você, não tem problema. Estão zoando de você, não tem problema. Estão dizendo que não tem jeito, não tem problema. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quem manda é Deus. Quem manda é Deus. E tem um detalhe. Pastor, mas estão me amaldiçoando. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus trocou a maldição em bênção. O que era para ser maldição se tornou bênção. Toda palavra que foi lançada de maldição sobre a sua vida, Deus vai converter isso em bênção. Entenda isso. Amaldiçoar o seu casamento, amaldiçoar a sua casa, amaldiçoar a sua vida financeira, amaldiçoar você, mas como ministro de Deus eu quero ministrar sobre a sua vida, que a maldição vai se tornar bênção, o que era para ser tristeza vai ser alegria. O que era tristeza na vida daquela mulher se tornou alegria. Porque Deus não esquece. Quem te prometeu foi Deus. Quem falou foi Deus. Foi Deus que te prometeu. Foi Deus que falou que queria te prosperar na sua empresa. Foi Deus que falou que ia abençoar o teu casamento. Foi Deus que falou que seus filhos seriam bênção.
Foi Deus que te prometeu. Pega isso nessa noite para sua vida. Quem me prometeu foi Deus. Quem falou foi Deus. Quem determinou foi Deus. Pode até chamar Balaão para amaldiçoar. Mas quem manda na boca do profeta é Deus. Pode vir até ouvir o espírito de Balaão para amaldiçoar, mas quem manda na boca do profeta é Deus. Então aprenda nesta noite. Não importa a sua situação. Basta você crer. Basta você acreditar. Basta você confiar. O que era para ser tristeza, irmão, escuta isso, não vai ser mais. O que era para ser decepção não vai ser mais. O que era para dar errado, Deus vai mudar essa história. Tu crê nisso? Tu acredita nisso? Então, se você acredita nisso, coloque sobre os seus pés que eu quero orar por você. Coloque sobre os seus pés que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero ministrar uma bênção de Deus sobre a sua casa, sobre você. Deus querido, Pai eterno. Meu Deus, nessa noite, como ministro do teu evangelho, Senhor, ministro sobre a igreja, meu Pai. Sobre essa vida, sobre essa pessoa. Meu Deus, entendemos, compreendemos, meu Pai, que por muitas das vezes essa pessoa está passando por um período difícil, por um período complicado, mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, não importa o tempo e os anos que essa pessoa está sofrendo ou padecendo, mas existe um Deus, existe um Senhor, a qual nós cremos e nós ministramos nessa noite a restituição sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no teu coração. Deus falou com você essa noite, amém? Melhora esse microfone para mim aí, meu filho. Coloca peso nessa voz, me dá som. Solta o som aí em nome de Jesus, tá bom? Me dá Mi maior. Me ajuda aí as irmãs que cantam esse louvor. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Tá alto? Ré maior. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, me consolava. Quem já viveu essa experiência sabe, mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escolheu bem debaixo das suas asas. Nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo. Doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou.
eu aprendi a ganhar, aprendi a vencendo, isso dói, mas a gente não morre, a gente cresce. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Isso tem algo acontecendo e não importa o que eu sobrevivi. Amém. Meus irmãos, Deus nesta noite me deu uma visão e eu não vou contar para vocês hoje, não vou contar hoje, mas eu quero lhe propor um desafio depois de hoje. Eu quero lhe propor um desafio. Quando Jonas entrou na cidade de Nínive, Jonas levou uma palavra. Ele disse assim: 40 dias e esta cidade será subvertida em águas. E isso produziu um terror na vida dos ninivitas. E a Bíblia diz que a preocupação daquela palavra profética chegou no ouvido do rei, e o rei apregoou um jejum do homem, a mulher, a criança e até o animal. E em 40 dias, escute bem, Deus mudou o seu próprio juízo declarado, porque havia um juízo declarado contra Nínive. E 40 dias de jejum mudou até mesmo o juízo de Deus. E eu quero lhe propor um desafio. Eu quero lhe propor um desafio. Você quer ver Deus mudar a sua história? Você quer mesmo? Eu quero lhe propor um desafio de viver pela causa na qual você vai se curvar de joelho perante o Senhor. 40 dias de jejum. Você está disposto a levar o teu corpo ao extremo? Ao extremo para ver o que Deus pode fazer, no extremo, no limite. Eu quero propor a vocês, porque de vez em quando Deus me chama para uns desafios de revolução. E nesta noite, Deus me deu uma visão que diz respeito a mim, a esta igreja e às promessas que Ele me fez. E eu quero convidar esta igreja, irmãos, a viver um tempo diferente. Eu não vou lhe falar hoje, não é o tempo de eu falar, mas eu quero lhe propor um desafio para você ver Deus virar de uma vez por todas uma chave na sua vida. Uma chave no seu ministério. Você está entendendo isso? E eu vou ver isso ao longo dos dias. Domingo, é essa semana que os jovens vão ter a vigília aqui, de sábado para domingo. Os jovens vão estar em vigília aqui. E os obreiros? O que nós vamos fazer?
Eu quero convidar vocês, queridos, para vir para esta vigília. Eu quero convidar vocês, mulheres, mães. Eu quero ver se você não vai ter o mínimo de vergonha de ver o seu filho vindo para uma vigília e você ficar em casa. Porque se teu filho vier passar uma vigília aqui e você for roncar a noite toda, você deveria tomar vergonha na sua cara, como crente. Nós queremos ver os nossos jovens avivados. E eu quero ver o que os pais vão fazer. Eu vou me prostrar de joelho por estes jovens de sábado para domingo. E eu quero lhe convidar para um tempo de desafio. Porque Deus tem liberado pérolas aqui. Mas Deus tem me mostrado os ouvidos espirituais, não é os ouvidos físicos, é os ouvidos espirituais, surdos, sem ouvir, sem discernir e sem entender o que Deus está falando. E eu quero lhe convidar a colocar o seu corpo no extremo. Um bruxo, eu vou parar, mais 3 minutos eu paro, para receber a 12ª consagração, para ter acesso aos guias da auto, chamada automagia. Eles fazem 7 dias trancados dentro de um quarto, tomando banhos de folha e sangue de animal. Depois eles vão para o jejum de 14, de 21 e de 40 dias, comendo vísceras humanas no cemitério, trancados dentro de um quarto escuro, e para receber o quê? A visitação de um demônio. O Espírito de Deus e o céu tem um caminho construído por Cristo através do sangue, até o Santo dos Santos, aberto e liberado. E 90% dos crentes vão passar o restante da sua vida no pátio e no máximo no átrio, sem nunca entrar no Santo dos Santos, porque não querem matar isso aqui, ó, a carne. E muitas vezes a gente vem para dentro da igreja, irmãos, em um culto de restituição. Meu Deus do céu. Então eu quero lhe propor um desafio. Se você não topar, eu topo hoje. Eu topo hoje. Eu não preciso lhe dizer o que eu vou fazer. Porque depois que eu começar a fazer, você vai saber que eu estou fazendo. Eu não preciso lhe dizer qual é o meu. Mas eu quero lhe convidar. Porque tem coisa boa chegando. Tem algo que está acontecendo. Mas se vai chegar até você ou a mim, depende do nível em que eu vou estar. Sabe? Depende do nível em que eu vou estar. Você sabe quantos milhões e milhões de brasileiros jogaram na Mega Sena o mês retrasado? Você não sabe, eu também não sei. Mas eu faço uma estimativa em nível de Brasil. Eu duvido que pelo menos 20 a 30 milhões de brasileiros não fizeram a fezinha. Mas um só lançou a sorte
E Deus procedeu com decisão de entregar 61 milhões. A Bíblia diz que a sorte é lançada no acaso, mas é Deus que decide quem recebe. Olha para mim. Todo mundo, quando vem na casa de Deus em um culto de milagres, lança a sorte. Mas só Deus sabe quem está em condição de receber. Deus não é bom, Deus é justo. Eu vou repetir para eu dar a bênção apostólica. Deus não é bom, Deus é justo. Porque Deus só usa de bondade com quem está em condição de receber. Tá bom? Grava isso. E eu lhe desafio hoje. Anote essa data. Porque o que Deus me deu hoje aqui é tão forte que eu só te conto depois que eu provar na minha vida. Dizem que quem parte, reparte e fica com a menor parte, ou é bobo ou não entende da arte. E eu cansei de oferecer aos outros os segredos mais íntimos que Deus revela a mim. Primeiro eu provo. E nesta noite eu vou topar perante Deus um desafio. E eu estou lhe dando a senha. Tem coisa boa que Deus está querendo fazer. Mas o Senhor está te convidando para um limite. Coloque-se de pé, 8h50. Neste sábado teremos então uma vigília com os jovens em que eu quero convidar pais, mães e obreiros que desejem estar com os jovens em oração nesta madrugada aqui, nesta igreja. É para chegar aqui, pastor, é duro o piso. Irmãos, eu já orei na minha vida que eu adquiri problemas no meu joelho. Mas não é por causa disso, porque eu não aguento ficar de joelho, que eu não vou orar muito tempo. Eu comprei um pedaço de borracha que está ali, ó. Ali, quando eu joelho em cima daquela borracha, eu consigo ficar 5 horas de joelho. Então traz um pedaço de tapete, um isopor velho, uma espuma, mas não usa de desculpa, vem orar. Vem colocar a tua boca no pó, porque talvez, no meu e no seu caso, haja uma esperança da parte de Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos que ministrou esta poderosa palavra. Eu quero ver Deus batizando os jovens com o Espírito Santo. Mas um filho cheio do Espírito e uma mãe vazia sentada do lado é vergonhoso. Um filho cheio de Deus na presença do Senhor e um pai vazio, com a cara lavada, sentada do lado, é vergonhoso. Não deveria proceder dos jovens a iniciativa da vigília, deveria proceder de nós. Mas eu quero apoiá-lo, e eu quero lhe desafiar a estar aqui, nesse domingo, no nome de Jesus, para nós virarmos uma noite na presença do Senhor. Dorme depois do almoço, dorme na parte da tarde, mas sacrifique alguma coisa para Deus em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Jesus, por esta palavra. Eu sei que existe um tempo do milagre na casa de Jairo, na vida daquela mulher do fluxo de sangue, na vida daquela viúva. O tempo não é igual para todos. Tu tem um tempo de visitação na vida de cada um. Mas uma coisa eu também sei, Jesus, que se oferecermos a Ti um sacrifício da qual Tu te agrades e receba, o céu se abrirá e o tempo é alterado através do nosso sacrifício. Então, Deus, no final de tudo, quem determina o tempo da nossa virada somos nós. E eu oro por mim, por estes obreiros, por esta casa, Deus, e eu topo nesta noite o desafio. Eu topo, Jesus, o desafio. E eu quero, Senhor, que o Senhor fale, grite
na consciência, no coração e na mente de cada crente, essa madrugada adentro, se necessário for, arranque o sono e não deixe dormir, até que alguém diga: conta comigo, Senhor. Meu Deus, eu oro pelo teu povo, porque dias melhores virão sobre nós, e eu tomo posse desta vitória. Obrigado, Jesus, pela tua presença hoje aqui entre nós. Leva os teus filhos em paz, dar-nos uma noite na tua santa e bendita presença. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as infinitas comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos que aguarda a volta de Jesus, que todos digam amém. Deus te abençoe. Aos nossos visitantes, Deus abençoe vocês que vieram, que estão conosco hoje aqui. Vão em paz, se confraternize, que a bênção de Deus esteja com cada um de vocês, tá bom?